Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Vamos dar sequência então à nossa conversa, ao nosso diálogo, numa perspectiva filosófica e ética espírita sobre as questões do Livro dos Espíritos, obra fundamental na doutrina espírita, coordenada, organizada, codificada por Allan Kardec. Na questão 2 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec aprofunda o fundamento ético já iniciado na questão 1, ao procurar definir o infinito. Aquilo que não tem começo nem fim. O desconhecido. Todo desconhecido é infinito. Esta resposta contém implicações morais profundas para a ética espírita, como nós vamos ver daqui a pouco. Para alguns estudiosos e pesquisadores espíritas, na atualidade, a relação entre o desconhecido e o infinito estimula uma série de questionamentos e reflexões sobre o conceito do infinito. E é interessante nós observarmos, por exemplo, o grande pesquisador físico, estudioso, filósofo Marcelo Gleiser, ele tem um livro, A Ilha do Conhecimento. E só para a gente ver que esta obra, apesar de não ser uma obra espírita, mas ela tem todo um cunho espiritualista e filosófico, ele tem o conceito dessa ilha de conhecimento como aquilo que a humanidade domina de tecnologia e de ciência. E com isso, cada vez mais ela vai ampliando e aumentando, essa ilha do conhecimento. Mas quanto mais ela amplia a ilha do conhecimento, o desconhecido também vai se ampliando. Por isso que essa questão é muito importante, que já na época de Kardec ele já colocava que aquilo que não tem nem começo e nem fim é o desconhecido. Então todo desconhecido é infinito, exatamente. A margem da ilha vai se ampliando e cada vez mais o desconhecido também vai se ampliando, Mas vamos, a nossa proposta será uma outra forma de reflexão. É restringir a leitura e reflexão, identificando os principais aspectos éticos e valores morais contidos nas questões do Livro dos Espíritos. Então, nessa primeira questão, nós temos um item muito importante, inicialmente, para nós refletirmos, é sobre a humildade intelectual e moral. Lembram-se do exemplo da ilha. Então, aqui nós temos um valor moral que é predominante na doutrina espírita, que é a humildade. Como é que a gente pode afirmar isso? Ora, ao dizer que o infinito é desconhecido, o Espiritismo reconhece, primeiro, os limites da inteligência humana. Sempre é limitado, sempre ela pode se ampliar mais. A impossibilidade de abarcar plenamente o absoluto. Nós nunca vamos ter uma verdade absoluta, um conhecimento absoluto. Ele sempre vai se ampliando e cada vez mais, como dizia Sócrates, sabemos menos. Daí nós podemos já concluir o primeiro valor ético, ou a ética resultante desse raciocínio. O verdadeiro saber conduz à modéstia, à humildade, não à arrogância intelectual ou espiritual. Então, essa é uma ética muito importante espírita. Outro dado interessante que essa reflexão sobre o infinito desconhecido nos remete é sobre o combate ao dogmatismo e ao fanatismo. Dogmatismo não se permite discussões, não se permite questionamentos. O fanatismo, nós não enxergamos mais nada, somos conduzidos como uma grande manada, de ignorantes. Então nós temos um valor ético muito forte aí, que é a liberdade de consciência. Todos nós, isso é predominante na época de Kardec, até hoje na doutrina espírita, nós temos liberdade de imaginar, de criar, de julgar e de pensar aquilo que nós julgamos melhor. É a liberdade de consciência. Nada nos limita, essa consciência. Então, a partir daí, nós podemos chegar ao seguinte: se todo o desconhecido é infinito, nós podemos concluir, primeiro, nenhuma doutrina humana pode pretender esgotar a verdade.
Outro item importante, toda a compreensão é progressiva. Hoje nós sabemos aqui, amanhã nós ampliamos. Então, cada vez mais, nós sempre estaremos progredindo na nossa compreensão e conhecimento. Daí nós podemos deduzir essa ética importante, espírita, que nos diz o seguinte: a verdade se busca com razão, diálogo e abertura à conversa, às discussões, não com imposição como donos da verdade. Outro item importante que podemos extrair dessa reflexão sobre o infinito é o estímulo permanente ao progresso do conhecimento. Isso é muito predominante em todas as obras espíritas doutrinárias. Então aqui nós temos esse valor muito forte, que é a perfectibilidade intelectual e moral. O que quer dizer isso? Nós sempre caminhamos para a perfeição. Nós temos toda a potencialidade de crescer e aprender. Não vamos ficar eternamente na ignorância. Hoje estamos, mas amanhã vamos progredir mais. E o reconhecimento do infinito, desta forma, que a doutrina nos coloca, nos remete ao seguinte: primeiro, impulsiona o estudo. Uma das características do espírito, ele lê muito, estuda muito. Estimula a investigação contínua, nunca vamos estar satisfeitos com as nossas descobertas, e a história da ciência nos mostra isso. Evita a estagnação espiritual, não podemos achar que já sabemos tudo, que já chegamos ao nosso patamar evolutivo, não. Enquanto estivermos vivos, enquanto estivermos nessa encarnação, sempre estaremos aqui para aprender e evoluir. E daí podemos tirar o seguinte: o progresso é infinito, porque o campo do saber e do aperfeiçoamento também o é, como diz logo no início a resposta à questão. Finalmente, a base ética da tolerância, que nos traz a doutrina, e do respeito às diferenças. Aí temos de respeitar que somos diferentes um do outro. Então tem um valor moral muito predominante também na doutrina espírita, nas obras doutrinárias, que é sobre o valor moral, a tolerância. E daí podemos deduzir o seguinte: se todos lidam com o desconhecido, primeiro, ninguém possui a verdade completa. Vamos ser mais humildes. Segundo, as diferenças de crença e compreensão são naturais. Cada um está no seu estágio evolutivo para compreender e dar um sentido à realidade que lhe faz sentido também. Finalmente, vamos concluir que a ética resultante daí é respeitar sem impor as nossas verdades, ensinar sem humilhar o outro e aprender sem desprezar. Bonito, né? Finalmente, vamos fazer a grande síntese, então, da questão 2, sobre a relação do conhecimento e o infinito, que podemos chegar ao seguinte: a definição espírita do infinito fundamenta uma ética marcada por, primeiro, humildade diante do saber. Segundo, respeito ao mistério da vida. Não sabemos tudo, temos que ser mais humildes. Rejeição ao dogmatismo, às verdades absolutas. Outro, estímulo ao progresso contínuo. E, finalmente, tolerância e fraternidade. E, para concluir, consciência que cada um deve ter dos seus próprios limites. Então, assim, gente, só para nós concluirmos, veja que tem muitas questões, porque nós poderíamos aprofundá-las. Em termos morais, a questão 2 ensina que o espírito verdadeiramente ético é aquele que caminha com firmeza no que conhece, humildade diante do que ignora e disposição constante para aprender e melhorar. Muito rica essa segunda questão que complementa a primeira. Meus amigos e queridos amigos, vamos concluindo aqui e aguardamos a todos e todas na próxima questão.